Bora resolver as questões de matemática do concurso do IFNMG. Então, iniciando aqui a questão 21. Seja A um número real estritamente positivo e considere a função polinomial f de x igual a x² mais bx mais 1. Qual é o conjunto formado por todos os possíveis valores de b para que o gráfico y igual a f de x esteja inteiramente contido no conjunto aqui dos pontos x e y, tais que y é maior que zero. Então, temos uma função polinomial ax² mais bx mais 1. Temos aqui que a é um número real estritamente positivo, ou seja, com a maior que zero. Então, graficamente, teríamos o seguinte. Então, vamos fazer aqui o nosso gráfico. Bom, pegando o plano cartesiano, temos aqui o nosso eixo x, temos aqui o nosso eixo y. Como queremos uma função tal que o y seja sempre maior que zero e o a é maior que zero, nós temos uma concavidade voltada para cima, nós teríamos um gráfico mais ou menos dessa forma. Essa aqui seria a nossa função f. Para isso acontecer, isso significa que a nossa função não contém raiz real, ou seja, o discriminante delta dado por b² menos 4ac, com c sendo igual a 1, deve ser menor que zero. Então, o nosso conjunto B será dado por b² menor que 4a. Então, para resolver esse problema, nós temos que, se tivéssemos uma função de b, b seria mais ou menos 2 raiz de a. Então, encontramos as raízes aqui. Então, tiramos que b é mais ou menos 2 raiz de a. E, como queremos uma função de b nesse estado, então, um g de b, digamos assim, igual a b² menos 4a, nós teríamos, então, aqui as nossas raízes e a parte menor que zero estaria entre as duas raízes, ou seja, a nossa solução será tal que menos 2 raiz de a é menor que b, é menor que 2 raiz de a, dado aqui pela alternativa C. Certo? Seguindo aqui na sequência, temos agora questão 22. Um triângulo retângulo tem hipotenusa medindo 5 metros. Então, vamos já fazer o nosso desenho aqui. Então, temos um triângulo retângulo. Aqui os seus 3 lados. E a nossa hipotenusa. Então, temos primeiramente que a hipotenusa 5 metros. Um lado medindo 2 metros, pode ser esse cateto aqui. E outro lado medindo L metros. Então, aqui nós temos um retângulo, um ângulo 90 graus. Se θ é o ângulo formado pela hipotenusa e pelo lado de comprimento L, então esse aqui é o nosso θ. Qual é o valor de tangente de θ? Então, tangente de θ é dado por cateto oposto sobre cateto adjacente, em que nesse caso aqui, nós teremos que o cateto oposto é 2 e o cateto adjacente é L. E L podemos descobrir utilizando o teorema de Pitágoras, ou seja, 5 ao quadrado será igual a 2 ao quadrado mais L ao quadrado. Isso implica, então, que L ao quadrado vai ser 25 menos 4, que é 21, ou seja, L é igual a raiz de 21. Note que tomamos a raiz positiva, já que isso aqui se trata de um comprimento. Logo, tangente de θ vai ser igual a 2 sobre raiz de 21, e já racionalizando, 2 raiz de 21 sobre 21. A alternativa A. Então, próxima questão. Aqui nós temos a cisparidade bacteriana é um processo de reprodução assexuada, que consiste na duplicação do material genético de uma bactéria, seguido da divisão desta em 2 bactérias idênticas a ela. Um estudo de uma bactéria permitiu concluir
que o seu processo completo de cisparidade tem duração de 20 minutos. Nesse contexto, analisou-se o processo de cisparidade dessa bactéria, considerando que ao final de cada processo, as novas bactérias iniciaram imediatamente um novo processo de cisparidade. Assim, após 20 minutos, existiam 2 bactérias. Após 40 minutos, existiam 4 bactérias, e assim por diante. Nessa análise, quantas bactérias existiam após 9 horas de observação? Então, primeiramente, temos que em 9 horas, nós teremos 9 vezes 60 minutos, que no caso aqui seria igual a 540 minutos. 540 dividido por 20 resulta em 27 intervalos de 20 minutos. Como a cada 20 minutos nós temos que a nossa bactéria dobra, então teríamos a seguinte sequência. Nosso A0 seria igual a uma bactéria, o nosso A1, que seria após os primeiros 20 minutos, nós teríamos 2 bactérias, o nosso A2, que seria após 2 intervalos de 20 minutos, nós teríamos 2 ao quadrado, e seguiríamos esse procedimento até o 27º intervalo de 20 minutos, que seria igual a 2 elevado a 27, dado aqui pela alternativa D. Então, próxima questão, questão 24. Seja A um número real fixado tal que cosseno de A, então temos aqui cosseno de A, é igual a 3 sobre 8. E considere que, então nós temos L será dado por cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A, isso vezes 1 mais tangente ao quadrado de A, menos tangente ao quadrado de A, e isso mais 2 vezes o seno ao quadrado de A. Qual é o valor de L, tendo em vista que cosseno de A, tangente de A e seno de A denotam o cosseno, tangente e o seno do número A. Beleza, então vamos tentar simplificar essa expressãozinha aqui primeiro, antes de substituirmos nosso valor, ou determinar os valores necessários. Então, temos aqui que L será igual a cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A vezes. Bem, sabemos que tangente é definida como seno sobre cosseno. Então, nesse caso aqui, já fazendo MMC, teríamos cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A, e tudo isso sobre o cosseno ao quadrado de A. Isso menos a tangente ao quadrado de A, mais 2 vezes o seno ao quadrado de A. Bem, sabemos pelo teorema fundamental da trigonometria que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que aparece aqui nessa parte, é igual a 1. Então, com isso, teremos o cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A vezes 1, que vai resultar aqui no numerador, será seno ao quadrado de A. E seno ao quadrado de A dividido por cosseno ao quadrado de A resulta em tangente ao quadrado de A. Isso menos tangente ao quadrado de A. E, novamente, utilizando o teorema fundamental trigonométrico, vamos escrever seno ao quadrado de A como 1 menos cosseno ao quadrado de A, já que só foi passada a informação do cosseno. Seguindo aqui, o valor de L então será dado por cosseno ao quadrado de A. Então, tangente ao quadrado de A menos tangente ao quadrado de A é zero. E fazendo a distributiva aqui, nós teríamos 2 menos 2 cosseno ao quadrado de A. Finalmente, simplificamos então o nosso problema. E L vai ser dado por 2 menos cosseno ao quadrado de A. E sabemos que cosseno de A é igual a 3 oitavos. Então, L vai ser 2 menos 3 oitavos ao quadrado, será 9 sobre 64. Fazendo o MMC aqui, nós teríamos então 128 menos 9 sobre 64. Então, obtemos que L será igual a 119, certo? Sobre 64, dado aqui pela alternativa E. Próxima questão, questão 25.
Seja A uma matriz n por n com n maior ou igual a 4, assuma que, para cada i pertencente de 1 a n, a iésima linha de A tenha uma e apenas uma entrada não nula. Além disso, assuma que, para cada j pertencente a 1 até n, a jésima coluna de A tem apenas uma entrada não nula. Se B é um vetor coluna n por 1, qual é o número de soluções do sistema linear AX igual a B? Então, temos aqui um sistema linear AX igual a B e queremos o número de soluções desse sistema. Bem, primeiramente, antes de qualquer coisa, todo sistema linear tem três possibilidades. Ou não terá solução, que será um sistema impossível, ou terá uma única solução, que será um sistema possível determinado, ou terá infinitas soluções, que seria um sistema possível indeterminado. Então, de cara, ficamos entre a alternativa A e a alternativa B. Agora, tomando um caso particular que satisfaça o que foi estabelecido aqui, poderíamos facilmente tomar uma matriz n por n, dada pela matriz identidade, certo? Então, teríamos algo assim. Vamos verificar que satisfaz as condições do enunciado. Então, temos aqui cada linha que tomarmos terá somente uma entrada não nula, e cada coluna que tomarmos terá somente uma coluna não nula. E o que podemos fazer é um arranjo disso, ou seja, podemos permutar as linhas. Isso não vai mudar no determinante. No final das contas, o determinante dessa matriz A aqui, nesse meu exemplo que eu dei, seria 1, e se eu alternasse as colunas, poderia ser igual a menos 1. O mesmo aconteceria se tivesse outros valores, seria o produto desses valores ou o negativo do produto desses valores. A questão é, como temos sempre um valor na linha ou na coluna, nunca será igual a zero. Se a gente sabe que esse determinante é diferente de zero, a matriz inversa existe, e isso implica que é um sistema possível determinado, e a solução vai ser dada por A menos 1, ou seja, a inversa de A, multiplicada por B. Então, por essa lógica, isso aqui é uma questão teórica, né? A nossa solução seria aqui a alternativa B. Próxima questão, 26. Sejam V o vetor 304 e W o vetor 271, dois vetores em R3, e denote por θ o ângulo entre V e W, que varia de 0 a 180 graus. Qual é o valor de cosseno de θ? Então, temos aqui a fórmula do ângulo entre dois vetores. Então, seja o IV dois vetores quaisquer, o ângulo entre eles, na verdade, o cosseno do ângulo entre eles, é dado pelo produto escalar entre os dois vetores, no caso que estaremos usando o produto escalar usual, dividido pela norma de U, vezes a norma de V. Tomando os dois vetores particulares, né, V e W, e substituindo aqui na fórmula, nós teríamos então o produto escalar entre eles seria 3 vezes 2, que é 6, mais 0 vezes 7, que é 0, mais 4 vezes 1, que é 4. Isso sobre a raiz quadrada de 9 mais 16, que é 25. Isso vezes a raiz quadrada de 4 mais 1, 5, mais 49, 54. Então, o nosso cosseno de θ seria igual a 10 sobre 5 aqui do denominador, já seria 2. Racionalizando 54, então, ficaria raiz de 54 sobre 54, que a gente consegue simplificar e determinar o cosseno de θ como raiz de 54 sobre 27. E podemos simplificar aqui o 54 também, né? 54, no caso, é 2 vezes 27, que no caso é 3 ao cubo, né? Então, seria 3 vezes 3 ao quadrado. Então, 6 raiz de 3, no caso, vai ser a... Já vou escrever aqui. Opa, falei ao contrário, né? Vai ser 3 raiz de 6. Isso sobre 27. E, finalmente, cosseno de θ vai ser igual a raiz de 6 sobre 9, se eu não errei nenhuma conta aqui. Então, por essas contas, chegamos na alternativa A.
questão 27. Então, na questão 27, uma caixa contém 20 carrinhos de brinquedos, dos quais 5 carrinhos são brancos, 3 são pretos e 12 são vermelhos. Então, aqui tem todos? Não, aqui tem apenas... aqui 20, está certo. Escolhendo um carrinho dessa caixa ao acaso, qual a probabilidade que não seja um carrinho preto? Então, temos 3 pretos. Se eu vou escolher aqui ao acaso, probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o total de possibilidades. Então, como queremos que não seja um carrinho preto, nós temos um total de 17 casos ao nosso favor, certo? 5 brancos e 12 vermelhos, de um total de 20 carrinhos. Então, a probabilidade bem direta aqui, 17 sobre 20, alternativa D. Questão 28. Uma menina decidiu pintar uma bandeira formada por 3 faixas horizontais. Então, nós temos aqui nossas 3 faixas horizontais, usando as cores verde, rosa, azul, branco e violeta. Temos 5 opções. De modo que a primeira faixa não pode ser rosa. Então, a primeira faixa aqui não pode rosa, certo? E a segunda faixa não pode ser violeta. Então, a segunda faixa não pode violeta. Além disso, faixas consecutivas não podem ser pintadas da mesma cor. De quantas formas diferentes a menina pode pintar a bandeira? Então, vamos separar aqui em dois casos. O primeiro, em que a primeira escolha nossa foi violeta. E a segunda, que a primeira escolha será qualquer cor menos a violeta. Então, não é violeta. Então, são nossas duas situações. Então, na primeira situação, em que a primeira escolha já foi definida como violeta, temos apenas uma escolha. Na segunda escolha, poderemos escolher qualquer cor menos violeta. Então, temos 4 opções. Na terceira escolha, nós temos 5 cores, porém, não podemos repetir cores consecutivas. Então, não pode ser a cor escolhida aqui na segunda escolha, sobrando 4 opções também. Agora, vamos determinar que iniciamos com uma cor que não seja a violeta. Então, não pintamos de violeta, porém não podemos pintar de rosa também. Então, das 5 opções, sobram 3 opções. Na segunda casinha aqui, não podemos pintar de violeta e nem da cor que foi pintada na primeira casa, porque não podemos faixas consecutivas. Então, das 5 sobram também 3 escolhas para pintar a segunda faixa. E a terceira e última faixa só não pode ser igual à mesma cor da segunda faixa, sobrando então 4 escolhas. Pelo nosso princípio multiplicativo, nós temos aqui que no primeiro caso temos 16 opções e no segundo caso nós temos 9 vezes 4, 36 opções. Utilizando o princípio aditivo aqui, nós temos um total de 16 mais 36 opções, totalizando 52 casos. Então, alternativa C. Questão 29. Sejam A e B dois números reais estritamente positivos. Quais são os dois pontos em que a reta y igual a 3x intersecta a elipse dessa equação aqui? Então, para determinar os pontos que intersecta, basta substituirmos aqui na equação da elipse o y por 3x. Então, aqui teríamos 3x ao quadrado, que fica 9x ao quadrado, sobre b quadrado, igual a 1. Multiplicando ambos lados da equação por a quadrado b quadrado, teríamos b quadrado x quadrado, mais 9a quadrado x quadrado é igual a quadrado b quadrado. Colocando x ao quadrado em evidência, então teríamos b quadrado mais 9 ao quadrado vezes x ao quadrado, isso igual a quadrado b quadrado, chegando então que x ao quadrado é igual a quadrado b quadrado sobre b quadrado mais 9 a quadrado. Então, nossa coordenada x será dada pela raiz quadrada desse termo aqui. Então, raiz quadrada de a quadrado b quadrado seria módulo de ab, porém a e b são números estritamente positivos, então isso aqui vai ser igual
AB sobre a raiz quadrada de b quadrado mais 9 ao quadrado, ou também temos a solução negativa, que seria menos AB sobre raiz quadrada de b quadrado mais 9 ao quadrado. Basta então agora substituirmos cada um desses valores de x na nossa equação da reta, y igual a 3x, e com isso a gente obtém que se o x, vou colocar aqui x1, for AB sobre raiz de b quadrado mais 9a quadrado, nós teríamos que o y1 vai ser igual a 3ab sobre raiz quadrada de b quadrado mais 9a quadrado. E o nosso y2 seria a solução negativa, menos 3ab sobre raiz quadrada de b quadrado mais 9a quadrado. Então, os dois pares aqui, os dois pontos, é o x1, y1 e x2, y2 como apresentados, que se encontra aqui na alternativa A, certo? AB sobre raiz de b quadrado mais 9a quadrado para coordenada x, junto com 3ab sobre raiz de b quadrado mais 9a quadrado, e outro ponto, menos ab sobre raiz de b quadrado mais 9a quadrado, e a coordenada y menos 3ab sobre raiz de b quadrado mais 9 ao quadrado. Isso aí. Então, próxima questão, questão 30. Considere a função f de x definida para todo x pertencente aos reais da seguinte forma. Então, temos aqui a nossa função f de x. Se x é diferente de 1 e f de 1 é igual a a, qual é o valor de a para que a função f seja contínua em 1? Então, definição de continuidade é dada quando o limite da nossa função aqui, como é no ponto 1, então x tendendo a 1, de f de x for exatamente igual a f de 1. Então, com isso, conseguimos determinar o valor de a, que é exatamente nosso f de 1, que é dada por esse limite. Então, teríamos aqui o limite de x tendendo, então o nosso a, é igual a esse limite, x tendendo a 1, da expressão 2x² mais 8x menos 10 sobre x menos 1. Vemos aqui que substituindo, teríamos um limite indeterminado, do tipo 0 sobre 0, que podemos responder ou fatorando nosso numerador, ou aplicando diretamente a regra de L'Hopital, já que temos um limite indeterminado do tipo 0 sobre 0. A derivada do numerador vai resultar em 4x mais 8, e a do denominador vai dar exatamente 1. Aplicando nosso limite aqui, nós teríamos então que a é igual a 12. A alternativa E. Próxima questão, questão 31. Se f de x dado por essa função, então a derivada de f de π sobre 2 pode ser escrita na seguinte forma. Então, temos aqui a forma que está escrita. Quais são os valores de alfa, beta e gama, respectivamente? Então, primeiro vamos tomar aqui a nossa função f, dada por f de x igual e elevado a x, vezes o cosseno de x ao cubo. Então, eu vou reescrever isso aqui como cosseno ao cubo de x, mais 2. E tudo isso sobre x ao quadrado mais 1. Então, essa aqui é a nossa função. E aí, podemos derivar essa função utilizando a derivada regra do quociente. Então, a regra do quociente vai dar para a gente derivada do numerador, que vai ser derivada de e de x vezes cosseno ao cubo de x mais 2. Isso aqui mais e de x vezes 3 cosseno ao quadrado de x vezes menos seno de x. Então, isso mais derivada de 2, que é 0. Então, essa aqui seria a derivada do numerador, vezes o nosso denominador, que é x² mais 1, menos, então vamos
puxar um pouquinho para o lado aqui. A primeira função, que é ex vezes cosseno ao cubo de x mais 2, isso vezes a derivada da função do denominador, que é 2x. E tudo isso está sendo dividido pela nossa função do denominador, que é x ao quadrado mais 1, só que ao quadrado. Então, nesse exercício, queremos f' de π sobre 2. Então, avaliando aqui, f' de π sobre 2, que sabemos que é 90 graus, teríamos. Então, vai ficar aqui. Cosseno de π sobre 2, nós temos que é 0. Então, 0 mais 2 é 2. Então, teríamos 2e elevado a π sobre 2, mais, nesse outro termo, teríamos o cosseno de π sobre 2 novamente, que iria ser 0. Então, esse termo aqui some. Isso vezes x² mais 1, com x sendo π sobre 2, teríamos π² sobre 4 mais 1. E aqui, menos e elevado a π sobre 2, novamente a parte do cosseno 0, então ficaria menos 2 vezes e elevado a π sobre 2, vezes 2 vezes π sobre 2, que é π. E tudo isso, colocando aqui a nossa fração, sobre π sobre 2 ao quadrado, então seria π² sobre 4, mais 1 ao quadrado. Então, vamos procurar agora as similaridades com a forma que ele quer que a gente escreva a nossa expressão. Então, ele quer que tenha o e elevado a π sobre 2 em evidência. Então, teríamos que f' de π sobre 2 vai ser e elevado a π sobre 2, colocando aqui em evidência. E aí teríamos, primeiro, o nosso termo que não aparece, o π, seria dado por... Então, aqui nós teríamos... Vamos fazer mais uma passagem, né? Distributiva aqui do 2, teria π² sobre 2, mais 2. Isso menos 2π. Então, aí a gente reorganiza a nossa expressão de acordo com o enunciado. Isso aqui tudo sobre... Então, entre parênteses, nós teríamos π² sobre 4, mais 1 ao quadrado. Então, essa parte já está da mesma forma que foi pedido. E a gente finaliza, então, podendo reescrever o f' de π sobre 2 como e elevado a π sobre 2. E agora vamos colocar aqui na ordem o alfa, é o coeficiente que não está multiplicando o π, então será o 2. O beta é o coeficiente que está multiplicando o π, então seria menos 2. E, por fim, o gama é o coeficiente que multiplica π ao quadrado, que seria meio. Então, seria mais meio de π ao quadrado. E tudo isso pela mesma expressão que já está do formato que foi pedido. Que no caso aqui é o nosso π² sobre 4 mais 1 ao quadrado. Então, vamos olhar novamente o que o exercício pede. Ele pede para a gente os valores de alfa, beta e gama, respectivamente. Então, temos alfa igual a 2. Então, não pode ser alternativa nem... dessa aqui já encontramos que é a alternativa A, mas verificando as demais, o nosso beta tem que ser igual a menos 2 e o nosso gama igual a meio. Então, como já visto, temos como alternativa correta a alternativa A. Questão 32. Se f de x é igual à seguinte integral, então o valor de f' de 1 é... Então, nesse problema aqui, teremos que usar o teorema fundamental do cálculo, que nos diz que, dado uma função f de x igual à integral de p de x a q de x de uma certa função g de t dt, a sua derivada, f' de x, será igual a q' de x vezes g de q de t, de x, g de q de x, menos p' de x vezes g de p de t. Então, vamos aplicar nesse exercício.
Então, aqui nós teríamos que f' de x, para o nosso problema, seria a derivada de x à quarta, que é 4x ao cubo, vezes a nossa função g, que será essa função aqui, essa será a nossa função g, aplicada na função q, que no caso é a x à quarta. Isso menos a derivada de p, que seria menos 2x, então menos 2x faria mais 2x, vezes a nossa função g aplicada na função p de x, que é menos x ao quadrado. Como temos interesse de calcular f' de 1, nós teremos que isso será igual a 4 vezes, então x à quarta, trocando x por 1 será 1, e g de 1 aqui no caso é e cosseno de 1. Então, e cosseno de 1, mais 2 vezes 1, que é 2, e aqui menos 1 ao quadrado seria menos 1, e g de menos 1 é e cosseno de menos 1. Então, e cosseno de menos 1. Como sabemos que o cosseno é uma função par, então teremos que cosseno de menos 1 é igual a cosseno de 1, e essa soma aqui daria 6e cosseno de 1, que é a alternativa D. Questão 33. Seja L dado pelo seguinte somatório, qual é o valor de L? Então, na primeira parte do somatório, temos uma PG, e na segunda parte do somatório, podemos reparar que temos algo similar a uma série telescópica. Então, vamos resolver o primeiro somatório aqui. Vou chamar esse aqui de L1, e eu vou chamar esse aqui de L2. No final, resolvemos L1 menos L2. Então, iniciando aqui com o nosso L1, que é o somatório de n igual a 2 até mais infinito, de 1 sobre 3 elevado a 2n. E aqui eu já vou realizar o 3 ao quadrado e reescrever como 9 elevado a n. Somatório de PG infinito, nós temos a fórmula dada pelo primeiro termo, que no caso aqui é quando n igual a 2, então seria 1 sobre 9 ao quadrado, 1 sobre 81. Isso sobre 1 menos a razão. Nossa razão é 1 sobre 9. Então, com isso, nosso L1 será igual a 1 sobre 81 sobre 9 sobre 9 menos 1 sobre 9 é 8 sobre 9. Logo, nosso L1 será 9 sobre 8 vezes 81, que seria 1 sobre 8 vezes 9, que é 72. E o nosso L2, então, como visualizamos aqui, é algo similar a uma série telescópica. Vamos reescrever primeiro o somatório. É o somatório de n igual a 1 a mais infinito, de n sobre n quadrado mais 2, isso menos n mais 1 sobre n mais 1 ao quadrado mais 2. Então, note que se expandíssemos esse somatório, o nosso L2 seria, então, para n igual a 1, teríamos 1 sobre 3 menos 2 sobre 4, 6. Então, 2 sobre 6. Aí, mais nosso próximo termo, nós teríamos n igual a 2 e teríamos 2 sobre 6 menos 3 sobre 11. E apenas mais um para percebermos o padrão, seria n igual a 3, então 3 sobre 11 menos 4 sobre 16 mais 2, 18. Então, 4 sobre 18 e assim sucessivamente. Vou colocar um espacinho aqui para cá. Então, o que podemos perceber? Como na série telescópica, os termos irão se cancelando. Então, temos menos 2 sextos mais 2 sextos. Temos menos 3 sobre 11 mais 3 sobre 11. E esse processo se repete indefinidamente, sobrando então que o nosso termo L2 vai ser exatamente 1/3. Então, o L, como definimos, que é igual a L1 menos L2, será dado por o L1, que é 1 sobre 72, menos o L2, que é 1/3. Então, fazendo aqui o MMC, no caso é 24. Então, L vai ser 1 menos 24
sobre 72, ou seja, nosso valor L é menos 23 sobre 72, encontrado aqui na alternativa B. Próxima questão, questão 34. Questão 35, seja a seguinte EDO linear aqui, uma equação diferencial de primeira ordem em que n é um número natural e q é uma função polinomial. Qual é a única solução desta equação diferencial que satisfaz a condição y de 1 igual a 2? Então, temos aqui y' mais n sobre x vezes y igual a q. Nessa EDO de primeira ordem linear, podemos multiplicar nossa função aqui por uma função μ. Então, μ vezes y' mais μ vezes nx vezes y igual a μ vezes q. E dizermos que o nosso lado esquerdo aqui da equação seria μ vezes y'. Então, a derivada disso aqui, que pela regra do produto seria, deixa eu anotar na ordem correta, μ vezes y' mais μ' vezes y. Então, comparando aqui os termos, temos μ vezes y', certinho. E aqui nós temos que μ vezes n sobre x terá que ser a nossa função μ' para que satisfaça essa igualdade. Então, dando sequência dessa parte, nós teríamos que, então vamos colocar aqui, que μ' deve ser igual a μ vezes n sobre x. Então, vamos reescrever já o μ' como dμ dx e resolvermos esse problema como uma EDO separável. No caso, ficaria então dμ sobre μ será igual a n sobre x dx. Integrando os dois lados, uma função μ que satisfaz as condições que estamos procurando seria dada por ln de μ igual a n vezes ln de x. Aqui ainda a gente pode reescrever utilizando as propriedades do logaritmo como ln de x elevado a n, de forma então que μ pode ser x elevado a n. Então vamos utilizar essa função e darmos sequência nesse exercício. Então sabemos aqui que μ vezes y', então x elevado a n vezes y', isso aqui deve ser igual a μ vezes q. E no caso aqui já temos o μ, né? O μ é x elevado a n vezes q. Integrando aqui ambos os lados, de 1 a x, como temos aqui no enunciado, teríamos então que x elevado a n vezes y vai ser igual a integral de 1 a x de x elevado a n. Aqui, para mantermos as variáveis de forma correta, vamos utilizar então que o nosso polinômio será em t, para só então nosso resultado sair em x. Então, teríamos t elevado a n vezes q de t dt, e isso mais um c da primeira constante, já que estamos integrando aqui a nossa função. Isolando a nossa função y, chegaríamos que y de x é igual a 1 sobre x elevado a n vezes a integral de 1 até x de t elevado a n vezes q de t dt, mais a nossa constante sobre x elevado a n. Vamos utilizar agora a nossa condição inicial, que diz que y de 1 é igual a 2, e substituindo aqui na nossa equação, nós teríamos que y de 1 é 2, que é igual a 1 sobre 1 elevado a n, que é 1, vezes a integral de 1 até 1, então a integral de 1 até 1 seria 0, independentemente da nossa função sendo integrada, mais c sobre 1 elevado a n, que é 1. Então, daqui nós tiramos que c é igual a 2. Logo, a função que estamos buscando
será dada por y de x, será 1 sobre x elevado a n vezes a integral de 1 até x, de t elevado a n vezes q de t dt, mais 2 sobre x elevado a n. E isso aqui é dado pela alternativa D. Então tá aqui, ó, alternativa D. Próxima questão, questão 36. A equação diferencial dada aqui, na qual alfa e beta são números reais, é uma equação diferencial exata, C e somente C. Os valores de alfa e beta são dados respectivamente por. Então, temos aqui uma função pxy dx mais qxy dy igual a zero. Então, para isso aqui ser uma equação diferencial exata, temos que a derivada parcial de q em relação a x menos a derivada parcial de p em relação a y, isso aqui deve ser igual a zero. Então, basicamente, né, estamos falando que del q del x é igual a del p del y. Então, vamos calcular cada uma das derivadas parciais. Temos que del q del x será igual a 4α x ao cubo mais 3y² mais 3β x² y mais zero. E del p del y vai ser igual a 4x ao cubo mais, então, derivada de y ao cubo seria 3y² mais o derivado de elevado a x com respeito a y é zero. Então, nesse caso aqui, para del q del x ser igual a del p del y, teríamos que alfa deve ser igual a 1 e beta deve ser igual a zero, dada pela alternativa B. Próxima questão, questão 37. O intervalo formado por todos os valores reais de S para os quais a integral imprópria converge é dada por. Então, queremos a convergência aqui dessa integral. E aqui podemos utilizar um resultado de análise que fala para a gente que constantes são extremamente menores no crescimento, né, quando temos a infinito, que funções polinomiais, no caso, né, que tem o primeiro coeficiente positivo, que são menores que funções exponenciais, que são menores que funções fatoriais, que por fim são menores que funções elevadas a funções. Então, utilizando esse resultado, nós temos aqui que a integral de 0 a mais infinito. Já vou reescrever como t sobre e elevado a 3st dt. Isso aqui irá convergir para quando o nosso expoente aqui for positivo. Caso contrário, ela iria divergir, pois teríamos duas funções crescendo. E sabemos disso porque as funções exponenciais elas crescem de forma muito mais rápida que as funções polinomiais, que está aqui no numerador no caso. Então, nessa situação, basta que S seja maior que zero para convergir. E encontramos isso aqui na alternativa E. Questão 38. A série de Taylor da função f de x igual a cosseno de 3x em torno de x igual a zero é dada por. Então, a série de Taylor ela pode ser calculada por nome de Taylor aqui, p de x, como queremos em torno de x igual a zero, então seria f de zero mais f' de zero, aqui vezes x, mais f duas linhas de zero, vezes x² sobre 2 fatorial, então aqui teremos sobre 2, e segue esse padrão, de forma que podemos reescrever como um único somatório, que é o somatório de n igual a zero a mais infinito, de
f de 0, em que temos a enésima derivada, onde f0 seria sem derivar. Isso vezes x elevado a n sobre n fatorial. Temos que f de x é cosseno de 3x, f' de x seria igual a menos 3 seno de 3x, f duas linhas de x será menos 9. Então já vamos procurar um padrão, né? Então no caso aqui seria menos 3 ao quadrado de cosseno de 3x, f 3 linhas de x seria igual a 3 ao cubo vezes seno de 3x, e aqui começa a repetir o nosso padrão da função trigonométrica, onde a quarta derivada de f seria 3 à quarta vezes o cosseno de 3x. Então, notamos que temos um padrão em que os pares, que 2 e 4, vão alternando o sinal, mesma coisa com os ímpares, né? 1 negativo, 3 positivo, 5 negativo, e assim segue. E a nossa função alterna entre o seno e cosseno. E temos aqui que queremos avaliar em torno de x igual a 0. Então, nesse caso, teríamos que f de 0 é igual a 1, f' de 0 é igual a 0, pois quando aparece seno, seno de 0 é 0, e o cosseno de 0 é 1. Então, aqui o f duas linhas de 0 será menos 3 ao quadrado, f 3 linhas de 0 será 3 ao cubo vezes 0, né? Então seria 0. E assim irá alternando entre 0 e alguma potência de 3. No caso aqui, a quarta derivada seria 3 à quarta. Perfeito. Então, acho que com isso já é o suficiente para obtermos o padrão da nossa série de Taylor. Então, o nosso polinômio de Taylor será dado pelo somatório de n igual a 0 até mais infinito, do que da nossa enésima derivada aplicada em 0, que no caso vai pegar os termos pares, certo? A primeira que é a 0, depois a segunda, depois a quarta. Então, queremos apenas os termos pares, em que o sinal de negativo irá alternando. Então, menos 1 aqui elevado a n, que o primeiro será n igual a 0, então será um positivo. O n igual a 1 teremos negativo, e assim segue a alternância. Temos aqui o valor de 3 elevado a sempre um expoente par, então 2n. Iniciando então com 0, nós teríamos 1, depois n igual a 1 será 2, n igual a 2 será 4, e assim segue. Isso sobre o nosso n fatorial. Aqui neste caso nós teremos apenas os pares também, certo? N igual a 0, n igual a 2, n igual a 4, então teríamos 2n fatorial vezes o x elevado a n, que como vimos também é apenas os pares, então x elevado a 2n. Então, analisando aqui, nós conseguimos reescrever mais uma vez a nossa expressão p de x como o somatório de n igual a 0 a mais infinito, de menos 1 elevado a n, 3 ao quadrado será 9 elevado a n, isso tudo sobre 2n fatorial vezes x elevado a 2n. E encontramos isso aqui na nossa expressão, vamos comparar aqui, na alternativa, menos 1 elevado a n vezes 9 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre 2n fatorial, alternativa A. Questão 39. Sejam alfa, beta, c números reais e m um número natural fixado, essa função aqui, é uma solução da equação diferencial de segunda ordem, dada aqui, para todo c real. Se e somente se os valores de alfa, beta são dados respectivamente por, então temos uma
equação diferencial aqui linear com coeficientes constantes, podemos reescrevê-la como y duas linhas mais 2 sobre m, y' mais 1 sobre m ao quadrado, y igual a zero. Então reescrevemos aqui dividindo a nossa equação por m. E o nosso polinômio característico será dado por lambda ao quadrado mais 2 sobre m lambda mais 1 sobre m ao quadrado igual a zero. Resolvendo aqui, nós teríamos então delta é igual a 4 sobre m ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, então ficaria vezes 4 sobre m ao quadrado, isso aqui é igual a zero. E então nosso lambda vai ser menos 2 sobre m, mais ou menos raiz de zero, que é zero, tudo isso sobre o a, 2a, né, que seria 2. Então daqui a gente tira que nosso lambda será menos 1 sobre m, uma raiz dupla. Nesse caso, nossa solução y será dada por C1 vezes e elevado a menos 1 sobre m vezes x, mais C2 vezes x e elevado a menos 1 sobre m x, igual a alfa vezes e elevado a mx, mais e elevado a menos beta x, e mais cx e elevado a menos beta x. Então, como podemos comparar aqui, esse termo não aparece em nossa solução, o que obriga alfa a ser igual a zero. E esse termo aqui aparece com beta sendo 1 sobre m. E beta igual a 1 sobre m. Então, nossas soluções aqui são 0 e 1 sobre m, dada na alternativa B. Questão 40. Qual é o intervalo formado por todos os valores de P para os quais a seguinte série converge? Então, para essa série, podemos utilizar o teste da comparação no limite. Comparação no limite, que nos diz que se o limite de n tendendo a mais infinito das nossas duas séries que estaremos comparando, a de n sobre b de n, for um número alfa, tal que alfa ele é maior que zero, mas é finito, então as séries terão o mesmo comportamento. E para isso, tomando b de n como uma p-série, que já conhecemos bem os comportamentos. Sabemos que a p-série, então, tomando bn igual a 1 sobre n elevado a p, temos que o somatório de uma p-série converge para p maior que 1. Caso p seja menor ou igual a 1, a série diverge. E veremos aqui, então, que o nosso limite de n tendendo a mais infinito da nossa sequência aqui, e elevado a 1 mais n elevado a menos 3 sobre n elevado a p sobre a nossa p-série, que é 1 sobre n elevado a p, que ficaria então n elevado a p sobre 1 aqui multiplicando, é igual ao limite de n tendendo a mais infinito de e elevado a 1 mais n menos 3, e aí podemos simplificar n elevado a p com n elevado a p, e avaliando o limite, nós teríamos aqui e elevado a 1 mais 0, ou seja, nós teríamos aqui e, que é um número finito maior que zero. Logo, a nossa série aqui tem o mesmo comportamento da p-série, e logo concluímos que ela converge no intervalo de p entre 1 e mais infinito.
Nesse exercício também poderíamos resolver por eliminação. Basta tomarmos aqui o número 1, n igual a 1, e resolvermos o problema que envolvesse o somatório de e elevado a 1 mais n menos 3 sobre n. Bem, sabemos que isso aqui, essa função, e elevado a 1 mais n menos 3 sobre n, será maior que 1 sobre n, que é a nossa série harmônica, que sabemos que ela é divergente. Então, se essa série aqui diverge, então, quando tomarmos até o infinito, né, essa série também aqui terá que diverge pelo outro critério da comparação. E o valor p igual a 1 aparece em todos esses intervalos aqui. Nesse caso aqui, para o item D, nós poderíamos tomar o p igual a 0, que também nos auxiliaria a eliminar essa alternativa em particular. Então, tomando aqui o p igual a 0, teríamos o somatório de e elevado a 1 mais n menos 3 sobre 1. E nesse caso aqui, basta tomarmos o limite da nossa sequência, o limite de n tendendo a mais infinito de elevado a 1 mais n menos 3, isso aqui é igual a i. Pelo critério do termo geral, ele deveria tender a 0 para ter alguma chance da série convergir. Porém, como não tende a 0, já com certeza podemos afirmar que é divergente. Então, também não poderia ser a alternativa D, encerrando a nossa prova.